Vocês acompanharam ao longo dos últimos dias informações sobre um prédio que está interditado na Praia Grande, no litoral sul, aqui do estado de São Paulo, por conta de um problema, que aconteceu com a estrutura do edifício. Nós convidamos aqui para o Jornal Gente, nesse sábado, o presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, engenheiro Júlio Timerman, que já participou conosco em várias ocasiões para explicar problemas semelhantes, questões estruturais. E o engenheiro esteve lá no prédio, na Praia Grande, para verificar em loco, os detalhes e explicar para a gente o que aconteceu com esse edifício. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É um enorme prazer voltar a falar aqui nessa tradicional rádio. Estou muito contente, estou muito feliz, eu estou à disposição aí, Pedro. O que aconteceu lá no prédio? Primeiro, Pedro, agradecer aí a Casa Militar aqui do Governo do Estado de São Paulo, agradecer a Defesa Civil de Praia Grande, que nos possibilitou a visita lá ao local, à obra. Pedro, o edifício ele tem 14 anos de construção. Ele tem 23 pavimentos e o colapso aconteceu, foi restrito a 3 pilares na parte frontal do prédio, na parte frontal do prédio. O colapso ele se traduz num elemento, num pilar, ele se compõe aí, o que acontece com o pilar? O pilar ele é submetido a esforços aí de compressão e aconteceu aquela explosão que o pessoal, os moradores, ficaram assustados e aconteceu o que a gente chama de explosão. Se você colocar um corpo de prova de concreto numa prensa, você vai adicionando carga nessa prensa e colocando carga nesse corpo de prova, ele se deforma, ele tem um encurtamento, mas é milimétrico, a olho nu, visível, assim você não consegue observar. Mas quando ele chega na carga limite dele, ele tem como se fosse uma explosão, ele se rompe. E foi o que aconteceu com um dos pilares, o primeiro pilar, que você olhando o prédio de frente, o primeiro pilar do lado esquerdo, antes das sacadas lá do prédio. Aí os moradores desceram assustados, o síndico também desceu bastante assustado, foram lá. Esse colapso aconteceu na garagem, no primeiro, o prédio ele tem 23 pavimentos, são 19 de apartamentos e 4 de garagem. E esse colapso aconteceu logo no térreo, no primeiro pavimento. E eles desceram assustados, viram que aconteceu lá esse problema no pilar, e quando eles estavam lá no térreo, aconteceu o rompimento parcial dos outros 2 pilares, que ficaram assim bastante assustados. O síndico acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, acionou a Defesa Civil, e eles tomaram até agora realmente decisões acertadas, no sentido de evacuar o prédio, de retirarem todos os moradores, tomaram a decisão correta também de esvaziar a caixa d'água lá na cobertura, de retirar os carros e retirar as pessoas de dentro do prédio, ou seja, tirar cargas acidentais. Hoje, o prédio ele só está com o peso dele, o peso da estrutura e da alvenaria dele. O restante foi tudo corretamente evacuado, aí no sentido do quê? No sentido de garantir, primeiro, a segurança dos moradores. Isso é uma coisa que deve se destacar. Todas essas ações que a Defesa Civil, que o síndico do prédio, os moradores representados pelo síndico, tiveram decisões acertadas. Isso aqui realmente é um trauma nesse momento, mas a gente precisa dar primeiro, graças a Deus, que não houve nenhuma vítima, nem ferimento, nada. Então, houve tempo aí suficiente
para fazer essa evacuação. Agora, Pedro, diagnóstico. Diagnóstico, eu entendo que é muito precoce. Quer dizer, a estrutura do prédio, e uma estrutura de concreto, primeiro uma estrutura de concreto armado, ela é composta de vigas, de lajes e de pilares, né? Os pilares, numa estrutura de concreto, são os elementos mais importantes, tá? Isso é considerado nas normas técnicas nacionais, né? Eles dão um coeficiente de segurança maior, um cuidado maior no dimensionamento dos pilares em relação aos outros elementos. E precisa ser feito agora, é muito precoce, quer dizer, isso aconteceu fazem 2 ou 3 dias, e precisa ser feita toda uma coleta de dados, fazer uma avaliação do projeto, fazer uma avaliação dos materiais que foram aplicados na construção. Então, a gente começa a escutar uma série de conjecturas, né, que não tem sentido. Acho que as ações têm sido corretamente tomadas, não foram feitas ainda análises mais aprofundadas, quer dizer, esse primeiro momento, realmente, eles estão fazendo um escoramento lá no pavimento térreo, junto aos pilares lá que colapsaram. Entenda o seguinte, Pedro, a estrutura de concreto, quando você tem um comprometimento de um elemento estrutural, no caso é o pilar, a estrutura, ela mesma, ela tenta se acomodar, ela começa a transferir a carga para os outros pilares que estão íntegros. Então, isso aí já aconteceu na estrutura. E aí, isso está sendo monitorado agora, está sendo monitorado através de topografia, através de aparelhos, para ver se o prédio teve uma inclinação, se teve uma movimentação. E a partir do momento, então, que se retirou as cargas das pessoas, os veículos, a caixa d'água, né, o prédio está estabilizado. Então, a segunda etapa agora é entender, é fazer um diagnóstico do que aconteceu. Entendam a estrutura do prédio como se fosse um paciente. Quando você vai ao médico, o médico ele ausculta aquele paciente, mas ele faz uma série de exames também, que é o que precisa ser feito agora. É uma oportunidade única que esse prédio ele não entrou em colapso, então a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue fazer uma análise do que houve, a gente consegue fazer um diagnóstico correto, que é um paciente. Se você dá um diagnóstico errado, você vai dar um remédio errado, você pode deixar o paciente ainda mais doente. Então, tem que fazer um diagnóstico correto, e para isso precisa ser feita uma coleta de informações, ver o histórico do prédio. Por que aconteceu agora, depois de 14 anos? Não sei, às vezes, esse prédio, Pedro e Thaís, ele já tinha problemas que não eram visíveis. E todas as estruturas, quando são dimensionadas, elas têm um coeficiente de segurança, tanto dos materiais que você aplica, o concreto e o ferro, como nas cargas que você aplica também, tem coeficiente de segurança. Eventualmente, em função de algum problema que a gente não sabe ainda o que é, não adianta falar que foi recalque, falaram que colocaram uma caixa d'água, falaram que o prédio está inclinando. O que a gente tem hoje de informação é que houve um colapso parcial, não foi total, nesses 3 pilares. As cargas desses pilares já migraram para outras cargas, para outros pilares. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, ver o porquê que aconteceu isso. Será que houve um problema de material? Será que houve um problema de projeto? Isso aí tem que ser avaliado agora, no sentido realmente de se fazer um diagnóstico correto. Não criar alarmismo. A sociedade ela precisa saber o que está acontecendo, mas, para isso, os técnicos precisam ter um tempo para avaliar o que aconteceu. Então, é muito importante, realmente, a elaboração desse diagnóstico. Eu vou dar um exemplo para você, Pedro e Thaís. Vocês lembram lá do edifício Palace 2, lá no Rio de Janeiro, que aconteceu também na época do Carnaval. Vocês lembram disso? Sim, também? o Sérgio Naia, né? Sim, era o prédio de areia, né? Então, aí começaram a falar que o material tinha conchinha lá na areia, tudo, estava um problema da qualidade da execução, tudo, que viram lá. Infelizmente, lá, vocês viram que houveram até óbitos, porque evacuaram o prédio, mas daí a Defesa Civil, na época, permitiu que os moradores
adentrassem ao prédio no sentido de retirar alguns materiais e depois, infelizmente, numa dessas entradas aí, o prédio veio a ruir e causou óbito. E foi feita uma avaliação depois, né, do projeto por um profissional lá do Rio de Janeiro, eu posso até falar o nome dele, o saudoso Bruno Contarini, que fez uma verificação e se constatou que houve um erro de projeto na época. Então, não teve nada a ver com a conchinha, quer dizer, com a areia que estava ruim. Foi um problema realmente de projeto. O que eu posso dizer para você... Doutor Júlio, o senhor vê, olha, interessante isso que o senhor está trazendo, né? Porque para mim tinha ficado essa informação de que o prédio tinha sido construído com areia misturada ali nos outros materiais de construção. Acho que para boa parte dos nossos ouvintes também, porque isso era dito na época. Então não foi nada disso. Não foi nada disso, Thaís, não foi nada disso. Na realidade, foi comprovado que lá foi um problema de projeto. Na época, os projetos eram feitos por cálculos, né, por computador, mas tinha alguns cálculos manuais. Houve uma comunicação indevida do engenheiro de estruturas para o desenhista, que detalhou um pilar errado. O professor Bruno Contarini, que fez essa avaliação, verificou e viu que houve um erro de projeto. Não teve nada a ver com o material. Agora, doutor Júlio, esse prédio aí da Praia Grande, ele corre o risco de cair? Existe esse risco? Por isso que as pessoas não podem entrar lá ou tem alguma outra justificativa nesse momento? Não, Pedro, é necessário manter o prédio ainda interditado, evacuado, sem a presença de pessoas. O risco iminente de cair, eu digo que não. Mas o que acontece? Como o problema acontecesse, se fosse uma viga ou uma laje, Pedro, a viga e a laje, elas avisam que está acontecendo. Quando você começa a carregar uma viga ou uma laje, começa a ter uma deformação, embarrigar, você começa a ver o que está acontecendo. Pilar, não. Pilar tem uma ruptura sem aviso prévio. Foi o que aconteceu, aquela explosão que o síndico... Eu conversei com o síndico, quando ele estava todo assustado, que ele presenciou os outros dois pilares que sofreram esse colapso. Então, o prédio está estabilizado, tomaram medidas corretas, mas é importante manter o prédio interditado. Essa decisão já foi tomada, no sentido realmente de preservar a segurança dos moradores. Enquanto não for feito um diagnóstico, Pedro, e eu aqui já me adianto, o intuito da minha visita ontem, o intuito do Instituto Brasileiro do Concreto, é uma entidade técnica, ele tem fins eminentemente técnicos, institucional. O intuito do IBRACON não é apurar responsabilidades para isso. Ontem estava lá a Polícia Científica, o Instituto Criminalística, para apurar responsabilidades, não é apontar culpados. O intuito do IBRACON é auxiliar na formulação de um diagnóstico e lições aprendidas, no sentido de que não ocorram mais outros incidentes como esse. Eu tive contato também com outra entidade, a qual eu fui presidente também, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Eu conversei com o presidente da entidade, e essa entidade, junto com a nossa, nos dispomos aí a montar uma comissão no sentido de auxiliar o engenheiro que foi contratado pela construtora, o engenheiro que está sendo contratado pelo condomínio também, no sentido de apoiá-los aí no diagnóstico. Eu acho que várias cabeças pensantes, o IBRACON, ele congrega todas as autoridades nacionais e internacionais na área de materiais, na área de durabilidade das estruturas, e a ABES também congrega todos os projetistas do Brasil no sentido de apoiar e fazer esse diagnóstico correto. Então, o importante agora é serenidade, o importante agora é a garantia da vida das pessoas. Eu sei que todos estão realmente sofrendo, é um desgaste, mas pode ser, Pedro, que o problema que aconteceu nesses três pilares
ele possa estar acontecendo nos outros pilares também. Por isso que é importante, e nos outros pilares não aconteceu nada até agora, por quê? Porque é o pilar que eu falei para você, você não visualiza o que está acontecendo, não é que nem uma viga que ele começa a embarrigar, começa a descer, pilar, dá aquela explosão que aconteceu. Então, precisa realmente manter essa interdição, Pedro. É muito importante. Doutor Júlio, eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Bandeirantes acompanhando agora aqui as suas palavras sobre esse caso específico, não é, desse prédio em Praia Grande, acho que a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é, puxa vida, não é? Que desespero desses moradores, porque muitas vezes é o único patrimônio que a pessoa tem na vida. Está pagando ainda e não tem para onde ir, é um desespero. É uma situação ali que, de fato, coloca todas as famílias num extremo. E aí depois a gente fica se perguntando o seguinte, acho que nós que moramos em prédios, né? Será que tem como saber? Como será que é a segurança estrutural do lugar onde eu moro? O que a gente pode fazer? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Primeiro, para se verificar e, segundo, medidas preventivas que eu não sei se podem ser tomadas ou se simplesmente a obra do acaso às vezes fala mais alto, mas o que pode ser feito para melhorar a segurança estrutural de outros edifícios, batendo aqui na madeira? É uma situação de desespero essa, viu, doutor Júlio? Thaís, tranquilizo você também nesse sentido. Os prédios, quando são corretamente dimensionados, segundo as normas brasileiras, as normas técnicas vigentes, nós não temos um histórico de colapso de prédios aí que atenderam às normas vigentes. As estruturas de concreto do Brasil, eu tenho trabalhado muito com infraestrutura de pontes, mas também eu trabalho com edificações também. Você vai lembrar também aquele prédio da 25 de março, que pegou fogo durante 60 horas também, e no primeiro momento se pensou até em demolir o prédio por causa do comprometimento da estrutura. E também dou uma palavra para vocês em primeira mão. Agora, daqui a 90 dias, o prédio vai ser reinaugurado, foi todo reformado, reforçada a estrutura. E o que eu posso dizer para você, Thaís, é implementar uma cultura dos condôminos, assim como você faz inspeções anuais dos elevadores, há uma necessidade de fazer inspeções periódicas também nas estruturas. A estrutura de concreto, ela é durável, ela tem todos os requisitos de durabilidade, a norma contempla isso, mas é muito importante, né, os síndicos preverem inspeções para prédios mais recentes, não há necessidade de fazer anual, mas prédios mais antigos, eventualmente fazer inspeções anuais. Isso aí foi objeto de discussão e existem normas, né, normas brasileiras, né, que tratam desse assunto. Então, a minha recomendação, Thaís, no sentido de se evitar esse tipo de problema, é você fazer inspeções periódicas. Quer dizer, é muito mais salutar, né, você prevenir do que remediar. Você está comentando agora, realmente, o prédio são 130 apartamentos. Eu soube ontem, lá, através do representante da construtora, que ela alugou uma colônia de férias para 50 famílias lá na Praia Grande, né? Mas não é o nosso lar. A gente sabe que o patrimônio lá são apartamentos lá eu diria, de um padrão bom, a conservação do prédio está boa, é um desgaste. Então, para a gente evitar esse tipo de desgaste, né, a minha proposta realmente era fazer inspeções periódicas nas estruturas, fazer inspeções, definir a periodicidade dessas inspeções e conclamar os síndicos a respeitarem isso. É de suma importância, né, você fazer, não só na disciplina de concreto, viu, Thaís? Na parte de instalações elétricas também, na parte de instalações hidráulicas também, mas a estrutura de concreto realmente é o elemento mais importante. Veja que são 3 colunas, né? Se fosse uma viga, uma laje, é importante também, mas daria um problema local. A coluna, veja o prédio, né? São 23 andares. O problema aconteceu lá no térreo, lá, onde está pegando toda a carga. Nós estamos falando de uma carga em cada pilar desse de mais de 200 toneladas.
Então, gente, é importante vocês fazerem, incutir essa cultura nos síndicos aí da necessidade de se fazer inspeções periódicas. Engenheiro Júlio Timerman, o senhor falou aí sobre o prédio lá da 25 de março. Importante a gente dar mais esclarecimentos, já que o senhor trouxe a notícia em primeira mão aqui para nós. É aquele prédio que pegou fogo, que era vizinho daquela loja Matsumoto, né? Uma loja de produtos bem inflamáveis, muito plástico tinha ali. Isso. E o que aconteceu ali com o prédio? Qual foi a avaliação? Por que ele não precisou ser demolido? O que foi feito para se recuperar a estrutura danificada pelo fogo? Pedro, veja, né, as estruturas se comportam de uma maneira absolutamente diferente, né? Você vê, esse prédio ele foi submetido a um incêndio por 60 horas, 5 dias, quase 5 dias lá ele ficou sofrendo incêndio. Enquanto aquele outro prédio lá, o Wilton Paes de Almeida, lá na hora de Paissandu, em 3 horas lá depois do incêndio, né, ele veio a colapsar, a desabar. O prédio da 25 de março, veja o histórico dele, ele foi construído na década de 40, Pedro, na década de 40. Localizamos alguns documentos lá na prefeitura de São Paulo. Não sei se você sabe que os prédios na década de 40, em função da guerra, eles precisariam ter um abrigo antibombas. Você sabia disso, Pedro? Precisaria ter um abrigo antibombas. Não sabia, não. Então, lá no pavimento térreo, tinha uma estrutura de concreto toda vedada para... isso era a norma lá da prefeitura da época. Então, a estrutura do prédio ela se comportou, não obstante estar submetida a 60 horas de incêndio, se comportou excelentemente. Ela houveram pouquíssimos danos lá na estrutura, óbvio. Um prédio com 80 anos aí de desempenho de vida dele. Aí, num primeiro momento, né, com aquele incêndio, com aquela fumaça toda, né, o pessoal pensou até em demolir o prédio. Eu estive lá no sábado, tinha muita gente lá na 25 de março. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos esperando, vamos assistir a implosão do prédio. Eu falei, não, espera um pouquinho, gente, não vamos exagerar aqui. Aí fizemos uma primeira inspeção, ainda estava saindo fumaça do prédio, tudo. E depois foi feita toda uma limpeza do prédio e vimos que a estrutura ainda tinha condições aí de ser reabilitada, e foi o que foi feito, né? A prefeitura que atuou primeiro emergencialmente, primeiro instante, depois passou o problema para os proprietários, inclusive, através da companhia de seguro, indenizou a prefeitura nos custos da intervenção inicial. E aí depois nós fomos contratados pelos proprietários para fazer uma avaliação, diagnóstico e um projeto de reforço, né, que está sendo finalizado agora. Esse prédio vai ser dotado agora de todos os requisitos, atendendo às normas do Corpo de Bombeiro, com sprinklers, reservatórios. Vai ser feita uma parede de vedação lá do galpão lá do Matsumoto, no sentido de compartimentar, de evitar, né, que haja uma propagação de incêndio. Então, o prédio, felizmente, ele conseguiu se manter estabilizado e foi reforçado e vai ser entregue novamente aos proprietários aí até o final desse primeiro semestre aqui de 2024, Pedro. Perfeito. Engenheiro Júlio Timerman, presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, esteve conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para dar mais esclarecimentos aí sobre essa notícia que chamou muito a atenção da nossa audiência nos últimos dias e acabou trazendo para a gente também uma notícia importante a respeito do edifício que pegou fogo há algum tempo lá na região da 25 de março. Doutor Júlio, sempre um prazer ouvi-lo. Grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, eu fico à disposição. Obrigado, Pedro, obrigado, Thaís, obrigado aos ouvintes. Eu fico novamente à disposição, coloco também a nossa entidade, o Ibracon, assim como a outra entidade, à disposição aí da sociedade, aí no sentido de dar um apoio nesse prédio aí da 25 de março, aí, para ajudar a formular o diagnóstico e a gente, com certeza, recuperar o prédio e para a felicidade de todos os moradores, né, os proprietários lá. Um abraço a todos aí, bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigada, então, ao engenheiro Júlio Timerman, presidente do Instituto Brasileiro do Concreto. Agora 9h46.